Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 placas de vídeo que não estão valendo a pena. E ao mesmo tempo que eu mostro cada uma delas, eu vou te mostrar uma substituta que você vai pagar o mesmo preço ou menos e vai ter ainda mais desempenho. E olha só, guys, não é que essas placas de vídeo que eu vou mostrar aqui sejam ruins. Na verdade, elas são placas de vídeo boas. O problema, o que tá ruim, é o preço que elas estão custando. O que faz com que elas tenham um custo-benefício horrível e eu vou te mostrar nesse vídeo o que você deve comprar no lugar. Então salve, guys, eu sou o Matheus Sem Kit, sem enrolação, vamos direto para a tela do meu PC. A primeira placa de vídeo, rapaziada, é essa aqui, ó, GTX 1650, a lendária. Essa é uma placa de vídeo que é ruim, rapaziada? Não, ela não é ruim, só que o preço dela, cara, tá simplesmente horrível recentemente nessa faixa aqui acima dos R$1.000. Até se você olhar as avaliações, ó, você vê que é muito positivo, porque ela é uma placa de vídeo boa. Só que ela é uma placa de vídeo boa custando no máximo ali uns R$700. E por que eu falo isso, rapaziada? Porque olha só, no lugar dela, você pode comprar, por exemplo, uma RX 580, que hoje você encontra nessa faixa dos R$700. E olha só quando a gente analisa a diferença de poder. A RX 580, olha só, exatamente aquele modelo ali, o 2048 SP, que é um pouquinho mais fraco do que a RX 580 tradicional, ela já entrega, olha só, 15% a mais do que a 1650. Aliás, a 1650 é 15% mais fraca do que a RX 580 2048 SP. E mesmo assim, você encontra, por exemplo, a RX 580 para comprar por R$729, enquanto que a GTX 1650 está nessa faixa dos R$1.000 para cima. Então, assim, não tem motivo para você pagar todo esse valor aqui numa placa de vídeo que é super antiga e que vai te entregar muito menos do que uma RX 580, custando muito menos, tá? Inclusive, ó, tem até a versão branca da RX 580 que custa um pouco mais cara e mesmo assim ainda vai valer mais a pena do que aquela 1650. A segunda placa de vídeo que também não vale a pena em praticamente nenhuma situação com esse preço que ela está custando é a RTX 3050 de 6 GB. E essa aqui é uma placa de vídeo que engana bastante. Por quê? Porque o nome dela é bonito, ela é numa versão mais atual, é uma RTX, entretanto, no preço que ela está custando, ela também é muito fraca pelo que ela entrega. E entra no mesmo cenário da 1650, é melhor você comprar uma RX 580 do que aquela 3050. Por quê? Olha só, no gráfico de desempenho aqui, segundo o Tech Power Up, a RX 580, olha só, ela fica bem parecida aqui com a GTX 970, certo? E quando a gente pega o gráfico de desempenho aqui, ó, da 3050 de 6 GB, a gente percebe que ela fica abaixo da GTX 970. A GTX 970 entrega 3% a mais. Vamos considerar que a RX 580 nossa aqui, ó, que ele tá mostrando nesse gráfico, tem o mesmo desempenho da GTX 970. Então isso quer dizer que a 3050 chega a ser mais fraca do que essa RX 580 aqui custando R$700. Ou seja, são placas de vídeo que vão entregar muito parecido ali em termos de performance. Obviamente aqui a RTX vai ganhar ali na produtividade e nas tecnologias, porque é uma placa de vídeo mais atual. Entretanto, ela está custando quase R$500 a mais. Então assim, essa diferença de valor é um processador que você pode investir a mais ali, que vai dar muito mais diferença no seu dia a dia, já que as placas de vídeo basicamente empatam. Então a RTX 350 nesse preço aqui não vale a pena. Na minha visão, só valeria a pena se ela custasse menos de R$1.000, o que é praticamente impossível dela aparecer. A terceira placa de vídeo que não vale a pena também é também uma RTX 3050, que tem uma pegadinha, porque essa aqui tem uma diferença da primeira, que essa aqui tem 8 GB de VRAM, e essa primeira aqui tem 6 GB de VRAM. E parece que vai ser só essa diferença da memória, mas na verdade o desempenho delas muda muito. Só para você ter noção, uma em relação à outra, olha só, a 3050 aqui, ela é a nossa referência, e a 3050 de 8 GB entrega 34% a mais do que ela, então é uma placa de vídeo bem mais forte, bem superior. Entretanto, ela ainda não vale a pena também, por quê? Porque nesse preço de R$1.400, a gente consegue encontrar no mercado essa placa de vídeo aqui, ó, a RX 6600 da AMD, que é uma placa de vídeo que vai ser 44% mais potente do que a 3050 de 8 GB. Ou seja, com o mesmo valor você consegue comprar uma outra placa de vídeo que entrega 44% a mais de desempenho. Então, a 3050 de 8 GB, mesmo sendo mais forte aqui do que a de 6 GB de VRAM, ela também não vale a pena em termos de custo-benefício por esse preço que ela está custando. A quarta placa de vídeo, que é uma placa de vídeo muito boa, mas que não vale a pena também pelo preço que ela está sendo praticada, é a RTX 3060. Essa é uma placa de vídeo lendária, eu gosto bastante dela, ela é muito boa. Inclusive é uma placa de vídeo que tem 12 GB de VRAM, o que é uma quantidade maior do que as atuais que a gente encontra com 8 GB. Entretanto, o preço que ela está sendo praticado geralmente está nessa faixa aqui, próximo dos R$2.000, R$1.800, R$2.000. Em promoção hoje, inclusive, está muito bom de preço, olha só. Tem 4 restantes aqui na Terabyte, o modelo da Colorful, que está R$1.700. Entretanto, mesmo por esse valor de desconto aqui, eu particularmente não compraria mais essa placa de vídeo e tem alguns motivos. O primeiro é justamente a gente encontrar outras disponíveis no mercado que entregam mais. Então a gente tem na mesma faixa de preço de R$1.700 a RX 7600, que entrega 10% a mais do que ela em desempenho. E a gente tem também a nova
RTX 5050, que entrega 14% a mais que ela em desempenho. Então, com o mesmo preço dela, ou até menos um pouco aqui, né? A gente pode pegar a RX 7600, que entrega 10% a mais, e a 5050, que entrega 14% a mais e custa um pouquinho mais caro. E no caso da 5050, a gente tem uma vantagem grande aqui, que ela já tem todas as novas tecnologias, porque ela é da série 50, né? São duas gerações mais recentes ali do que a 3060. Então ela vai entregar, por exemplo, o múltiplo gerador de quadros que você não tem ali na 3060. A única vantagem da 3060 que você tem aqui em relação às outras, que embora ela perca um pouco no desempenho, ela ganha na quantidade de memória de vídeo, a quantidade de VRAM, que é um tema que está sendo muito abordado hoje em dia aí. A galera está reclamando muito dessas placas mais novas ter vindo só com 8 GB. Entretanto, eu só acho que vale a pena você escolher essa placa de vídeo aqui pela quantidade de VRAM, se no jogo específico que você vai usar ela, ou na aplicação específica que você vai usar ela, você precisa de mais de 8 GB de VRAM. Porque por mais que ela tenha uma quantidade maior de memória aqui, as outras vão te entregar mais desempenho nos jogos, mais FPS. E se na configuração que você está jogando ali for HD, por exemplo, tem vários jogos que ainda não estouram o limite de 8 GB de VRAM, essas duas aqui vão te entregar mais, custando o mesmo valor ou até um pouco menos. Então, para a grande maioria dos jogos, se não foram os últimos lançamentos super pesados, que aliás essas placas de vídeo aqui não vão empurrar com tudo no Ultra, né? Você vai ter que fazer um ajuste ou outro. Talvez esse 12 GB de VRAM aqui nem faça tanta diferença na prática, entendeu? Então, analisa qual jogo você vai querer jogar e se realmente esse 12 GB de VRAM vai fazer diferença para você, ou se as novas tecnologias aqui da 5060, por exemplo, da 5050, não são mais importantes, ou o próprio desempenho a mais da 7600 não é mais importante, beleza? Então, no meu caso, se eu tivesse que escolher aqui, com certeza eu iria nas mais novas aqui, ou na RX 7600 ou na 5050. E por esse motivo eu acho que a 3060 não vale a pena ser comprada também, a não ser que ela baixe muito mais esse preço aqui, né, para passar realmente a valer a pena, ou se você realmente faz questão de ter os 12 GB de VRAM, aí ela é uma opção interessante. E a quinta placa de vídeo que não vale a pena pegar é essa aqui, rapaziada, a RX 7700 XT. É uma placa de vídeo muito boa, muito forte, fez muito sucesso na geração passada, já tem 12 GB de VRAM, entretanto o preço dela tá direto nessa faixa dos R$3.500. Ela é uma placa de vídeo boa para Quad HD, ali vai rodar a maioria dos jogos, entretanto entra no mesmo cenário das outras, porque nessa faixa de preço a gente tem duas irmãs dela, que inclusive eu tenho as duas aqui, ó, eu comprei as duas pra gente testar aqui, que é justamente a 9060 XT de 16 GB de VRAM e a 5060 Ti de 16 GB de VRAM. O preço delas está mais barato do que a RX 7700 XT e até em promoções a 7700 XT, que ela aparece por 2.800, por exemplo, que é um preço muito bom, ela vai ficar com o preço igual da 9060 XT de 16 GB de VRAM, que se a gente olhar no comparativo aqui, ó, entrega 3% a menos do que ela em potência bruta, então entrega um pouquinho menos do que ela, entretanto é de uma nova geração, foi melhorado ali os codecs para produtividade e a gente já tem 16 GB de VRAM e é uma série muito mais nova. Então mesmo que ela custe o mesmo valor, eu ainda escolheria a 9060 XT de 16 GB de VRAM. E gastando um pouquinho a mais também, você pode pegar a 5060 Ti com 16 GB de VRAM, que vai te entregar um pouquinho a mais do que a 7700 XT e vai ser muito superior do que a 9060 XT no caso de programas de produtividade, né? Então para uso profissional, na maioria dos programas, na maioria dos benchmarks, as placas de vídeo da Nvidia equivalente a AMD ainda superam por uma boa vantagem, tá? E no caso hoje, nesse valor aqui, ó, tá custando até menos do que a 7700 XT e você vai fazer escolhas muito melhores escolhendo essas placas de vídeo aqui. Todas as placas de vídeo que eu recomendo que você compre no lugar das que não vale a pena, vai estar aqui na descrição e deixa aqui nos comentários qual placa de vídeo que você está de olho, qual que você está querendo comprar. E lembrando que essas placas de vídeo que eu mostrei, elas são placas de vídeo boas, só que elas estão com preço muito ruim. Então se você tem uma delas e está servindo para você, cara, excelente, aproveite, porque o PC é uma ferramenta ali para te divertir, para fazer você trabalhar, e tanto faz o hardware que você está utilizando, o importante é que ele esteja funcionando para você. Só que se você vai comprar hoje uma placa de vídeo nova, são essas 5 que eu evitaria e são essas 5 que eu colocaria no lugar, fechou? Se você curtiu esse vídeo, por favor, considere se inscrever no canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo.